Graça e paz, amados. Logo iniciaremos nossa transmissão ao vivo do Centro de Cura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a matéria Somos Curados em Cristo Jesus. Comecei um pouco antes, para dar tempo do pessoal chegar, se tiver que fazer algum ajuste. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de live pelo Facebook. Agradeço a Carolina, que teve paciência e me ensinou muitas coisas, porque eu não tenho muito hábito de mídias e redes sociais, mas é um prazer estarmos juntos e creio que vamos ser muito edificados hoje, porque é isso que acontece quando nos expomos à palavra de Deus. Nunca saímos da mesma forma, sempre saímos melhores. Bom dia a todos que estão chegando. É uma honra, é um prazer muito grande para mim ter esse privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor e compartilhando esses conhecimentos maravilhosos. O Centro de Cura é uma ferramenta poderosa, uma ideia do Pastor Bud que alcança pessoas todos os dias, tem a oportunidade de alcançar e levar essa palavra do Senhor a todos que estão passando por um momento de enfermidade ou algum problema físico. Cremos na cura divina e glorificamos a Deus por essa visão que nos edifica muito. É um prazer, é uma honra muito grande, como eu digo, como eu disse, de estarmos juntos, nesse propósito, falando as mesmas coisas e sendo edificados e alcançando vidas, curando e libertando pessoas, das garras do inimigo. Bom, deu 10 horas em ponto agora. Vamos começar então. Eu gostaria de iniciar orando. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela sua palavra que vai ser ministrada, alcançando corações desejosos, aqueles que necessitam, Pai, dessa sua palavra, que precisam ser alcançados pelo seu amor e por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque nós temos a sabedoria do Espírito Santo, o entendimento que vem da sua palavra. E eu oro por corações desejosos e declaro que nenhuma ave de rapina roubará a semente que vai ser ministrada e que vai ser lançada em solo fértil e vai sim frutificar conforme o bom propósito da palavra de Deus, que ela nunca volta vazia sem fazer aquilo pela qual ela foi enviada. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela sabedoria do Espírito Santo e pela unção derramada sobre nós. Amém. Aleluia. Vamos falar então um pouco sobre Somos Curados em Cristo Jesus. Eu creio que vocês viram um pouco ontem, na matéria que foi ministrada, sobre a queda do homem, o que aconteceu por conta da desobediência de Adão no Éden. Ele trouxe muitas coisas ruins por conta que ele decidiu desobedecer a Deus, que ele decidiu uma ordem simples que o Senhor tinha dado, ele passou a servir a outro Senhor. Ele deixou de servir a Deus e entregou essa autoridade e tudo isso que estava sob o domínio dele nas mãos de Satanás. E nós vemos que Jesus, ele veio, nós vamos ver isso hoje, para consertar esse erro de Adão, para consertar isso que ele tinha causado lá no Éden, há tanto tempo atrás, no lugar perfeito, no lugar onde não tinha falta, onde não tinha doença, e ele decidiu entregar isso, dando ouvidos a outro Senhor. Em momento algum nós vemos Deus criar a doença. Nós vemos lá no princípio, em Gênesis, que tudo que Deus criou era bom. A palavra diz também nas cartas do apóstolo Paulo, dizendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de humor. Então tudo que Deus faz é bom, e nós não vemos Deus ele criando a doença, nós não vemos Deus ele criando coisas ruins, Pelo contrário, a Bíblia fala em Gênesis: disse Deus,
haja luz, e fala logo em seguida, e viu Deus que aquilo era bom. Se alegrou Deus de ter feito aquilo. Então nós vemos sempre Deus fazendo tudo o que é bom, todas as coisas boas, né? Só que a partir daquele momento da desobediência de Adão, a terra ela estava sob o domínio de outro governante a partir dali, né? Não estava mais sobre o domínio de Adão, sobre os cuidados do Senhor aí com ele. Estava sob o domínio de Satanás agora, porque a desobediência trouxe isso. Deu essa autoridade para que outro governasse, né? E nós vemos um pouco disso lá em Lucas 4:6, na famosa passagem da tentação do deserto, né? Quando Jesus ele vai para o deserto, passa um tempo ali, Satanás vai lá tentá-lo, vai lá afrontá-lo, né? Em Lucas 4:6 fala um pouco disso, fala assim: e lhe propôs Satanás falando com Jesus: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues. Tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Veja o que ele fala: foram-me entregues e eu tenho autoridade para doá-los a quem eu bem entender. Então aqui é uma das poucas, ou se não a única, vez que Satanás ele fala a verdade, porque realmente foi entregue a ele, pela desobediência de Adão lá no Éden, foi-lhe entregue a autoridade sobre os reinos e sobre tudo isso, toda a terra tinha sido dada a ele. E ali é uma tentação, porque Jesus ele veio realmente para desfazer isso, para devolver a nós essa autoridade que foi perdida lá. E era uma tentação porque ele sabia que Jesus, ele estava querendo dizer que Jesus não precisava fazer o que ele ia fazer, mas Jesus ele estava bem ciente, sabia que precisava pagar um preço quanto àquela desobediência que foi criada lá no Éden, né? E essa entrega colocou a humanidade embaixo de maldição. Essa entrega colocou a humanidade embaixo de maldição, porque agora quem estava governando era Satanás. Como eu falei antes, não tinha nenhum tipo de doença, e nós só vemos essas coisas acontecerem depois dessa desobediência. A palavra diz, Deus fala: maldita é a terra por conta do que você fez. Ele fala para Adão, e ali começou a surgir todo tipo de ervas daninhas e coisas ruins, porque estava sob debaixo de um outro governo, do governo do diabo, do governo de Satanás, né? E aí nós vemos, lá em Deuteronômio fica muito claro isso, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, ali estão descritas as maldições da desobediência. A terra estava debaixo de maldição, a humanidade estava debaixo de maldição por conta daquela atitude, por conta daquela desobediência. Então nós vemos do versículo 15 ao 68 de Deuteronômio 28, todas as maldições, se você quiser ler na sua casa depois, é muito interessante. Eu vou citar alguns que eu considero mais propício para esse momento. Então nós vemos que essa desobediência e debaixo dessa maldição agora que a humanidade se encontrava e toda a terra acarretaram muitas doenças, coisas ruins, os problemas vieram junto e as doenças vieram junto com eles. Lá no versículo 18 de Deuteronômio, responde uma pergunta que muitas pessoas fazem, principalmente para nós cristãos. Por que crianças elas nascem já com defeito? Por que crianças elas já nascem já com problemas se são inocentes? Lá está escrito: maldito é o fruto do seu ventre. Então essas pessoas que elas não estão em Cristo Jesus, que nós vamos ver um pouco mais adiante, elas estão debaixo dessa maldição ainda. Essa maldição ela ainda existe porque o fim dela é Cristo Jesus, como nós vamos ver. No 27, diz que haverá doenças e que não descobrirão a cura. Está escrito lá, Deuteronômio 28,
Versículo 27. Existirão doenças onde não descobrirão a cura para elas. Estava tudo escrito lá. No 61, Deuteronômio 28, 61, diz que doenças que nem sequer estão registradas. Doenças que já existiram, que vão existir, que existem no momento e que ainda vão existir. Sabe, você pode ver, a minha esposa, ela é da área da saúde e ela sempre traz as notícias, nós vemos noticiário também. Aparece vírus e doença o tempo todo. Todo ano, às vezes até 2 vezes por ano ou mais. Influenza, gripes, doenças que não conseguem curar a cura. Agora esse Covid, já estava escrito lá. Já estava escrito que essa maldição já estava existindo. E Deus já deixou tudo descrito lá o que estava acontecendo. Porque o governo agora da terra estava sob debaixo do maligno, de Satanás. O mundo estava perdido. Ele estava numa situação caótica e desesperadora. A Bíblia fala que só era possível reverter essa situação se alguém pagasse o preço da desobediência que Adão causou. Mas não havia um justo sequer, né? O que aconteceu lá? Adão era um homem justo, sem pecado. Ele foi criado ali à imagem e semelhança de Deus. Ele não tinha pecado. E para reaver aquela condição inicial de que quando Adão perdeu, era preciso um homem igual a ele, nas mesmas condições, justo, sem pecado. E Deus, a palavra diz que todos pecaram e destituídos da glória do Senhor estavam. Está lá em Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que Deus fez? Deus, ele precisava que um homem justo viesse pagar esse preço daquela desobediência. Um igual, a lei exigia isso. O justo pelo injusto. E aí, o que acontece? Deus se faz homem. Ele se faz homem por amor de nós. Ele envia o seu Filho amado. A palavra, nós sabemos que Deus é um Deus trino. Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas distintas, mas os três são um. É um mistério maravilhoso e a sabedoria e a magnitude de Deus é infinita. E ele se faz homem. E ele vem como homem em Jesus Cristo. O seu Filho, ele envia o seu Filho nascido de mulher, em carne, para pagar aquele preço de um homem justo, lá no Éden que ele desobedeceu e colocou a terra e a humanidade nessa condição, por amor de nós, por amor de mim e de você, porque Deus, ele olhava para a condição que a humanidade estava, e ele não suportava, se assim que eu posso dizer, ver como nós estávamos, debaixo de todas essas maldições, sendo escravos do inimigo, destinados a uma vida de doença, reféns disso, sem poder nos defender, porque éramos escravos, nós não tínhamos o poder essa autoridade de poder nos defender desse inimigo. Muitas vezes nós nem sabíamos o que estava acontecendo, como acontece hoje, que muitas pessoas não sabem o que tem e o que foi lhe devolvido em Cristo Jesus. Aleluia! Mas eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão. Lá em Romanos 3, a partir do versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Olha o que ele está falando aqui. Sendo justificados, está falando de nós, de mim e de você. Justificados gratuitamente por sua graça. É de graça, é pela graça. Mediante a redenção que é em Cristo Jesus. No 25 fala: Deus ofereceu como sacrifício
para propiciação por meio da fé pelo seu sangue, o sangue de Cristo, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, em Cristo, ele envia seu Filho amado, e nós somos justificados pela graça, pelo sacrifício dele, daquele justo, do nosso Senhor. O plano de redenção de Deus, ele se baseia nisso. Ele envia seu Filho, a semelhança do homem que pecou, como eu disse, porque era isso que era exigido. Um justo tinha pecado, então um justo tinha que pagar esse preço. E Jesus vem como homem, ele vive aqui 33 anos, meus irmãos, sem pecado nenhum. Ele vive aqui, ele passa as coisas, ele começa o ministério. Um homem guiado pelo Espírito Santo, andando cheio de poderes, fazendo todas as obras do inimigo. E ele precisa pagar esse preço. Ele precisa pagar esse preço por nós. Porque, como eu falei, é um amor muito grande que Deus sente por nós. É um amor infinito, impossível de explicar com palavras. E ele vem à semelhança de nós e paga esse preço. De que forma ele pagou esse preço? Nós vamos ver um pouco isso. É o justo pelos injustos. O justo, Jesus Cristo. Os injustos éramos nós. Éramos nós. Veja só o que diz aqui em 2 Coríntios 5. Diz que Deus fez daquele que não tinha pecado algum, Jesus Cristo, oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lembra que lá no Antigo Testamento existiam muitas ofertas pelo pecado anuais, que eles levavam um animal sem doença, sem defeito, para que fizesse a expiação do pecado, mas isso não resolvia o problema da humanidade. Ele cobria esse pecado por um pouco de tempo. Não era a solução definitiva, porque todo ano tinha que ser refeito esse sacrifício. Porque sangue de animais, a palavra diz que não era isso que poderia nos salvar, que poderia nos dar a redenção e nos tornar justos. Porque não foi um animal que pecou lá e entregou isso para Satanás. Foi um homem justo. Então teve que vir um homem corajoso, um homem cheio de amor, um homem que olhou para nós com compaixão, e é um amor incomparável, é o de Jesus Cristo. Aí alguns podem perguntar, mas Deus fez isso? Deus, ele entregou, ele fez essa oferta do seu próprio filho? Sim, ele fez. Nós vamos ver um pouco disso lá em Isaías 53, 10, 12. Se você quiser abrir lá, nós vamos ver algumas partes. Vamos começar lendo por Isaías 53, versículos 10 ao 12. Explica um pouco sobre isso. Fala assim: todavia, falando de Jesus aqui, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Veja o que está dizendo aqui, que Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar naquela cruz. Por quê? Porque era dessa forma que nós íamos ser redimidos. Porque é dessa forma, quando nossos pecados, quando nossas doenças caíssem sobre Jesus, nós seríamos justificados, porque ele estava pagando o preço. Porque ele estava pagando aquele preço que nós não poderíamos pagar, que nós não conseguiríamos pagar, por mais que nos esforçássemos, não era possível, porque precisava ser um justo. Então Deus, ele se agradou de fazer isso por amor de mim e de você. E veja o que ele fala aqui: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Ele olhou para nós
E ele viu que mesmo mediante aquele sacrifício e toda aquela dor e tudo aquilo que ele estava passando, ele se alegrou porque ele viu que saiu de mim e de você e caiu no corpo dele. Aleluia. Glórias a Deus. Ele se alegrou por ver a nossa condição, como nós iríamos estar, como nós iríamos ficar, como nós estamos hoje, porque isso é uma realidade minha e sua. Ele diz assim: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou a minha a sua iniquidade sobre ele. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi isso que ele fez, por amor de mim e por amor de você. E é uma obra que já foi feita, que já foi consumada. Vamos ver o que aconteceu depois disso. Lembra daquela maldição que eu falei para vocês lá em Deuteronômio 28? Veja só o que o sacrifício de Jesus Cristo fez. Veja só comigo, lá em Gálatas 3:13, diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A dívida foi paga. Aquela maldição que nós lemos, Deuteronômio 28, do versículo 15 a 68, ela foi paga. Não faz mais parte de mim e nem parte de você. Ela já foi paga na cruz. Ela foi desfeita para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, a dívida foi paga. E veja o que está escrito em Colossenses 2,14, diz que cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Aquele escrito de dívida lá foi cancelado. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Foi isso que ele fez. Ele pagou no corpo dele, para que eu e você não precisássemos pagar. Ele foi e triunfou, sabe? Diz que ele cravou o escrito de dívida. Nós temos que entender que essa linguagem é da época, onde quando foi escrito, e um hábito que eles tinham, uma cultura era, quando existia um escrito de dívida, eles escreviam num pergaminho toda aquela dívida que estava contra uma pessoa. E quando ele pagava, quando essa pessoa conseguia pagar, ele pegava um punhal, aquele papel, e cravava na porta da casa dele. E todos que passavam viam: ah, está paga aquela dívida. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele cravou aquele escrito de dívida porque já está pago. Você não precisa mais carregar a doença no seu corpo. Você não precisa mais se dizer que você é um pecador, porque você não é. Você é justo. Você foi justificado. E aquela imagem, aquela semelhança que foi perdida lá no Éden, foi trazida de você de volta, foi devolvida para você. Inclusive toda a autoridade, em Lucas 10:19, Jesus Cristo fala: eu te dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, ninguém, coisa alguma lhe causará dano. Autoridade sobre todo o poder do inimigo, sobre toda a hoste demoníaca, nós temos em Cristo Jesus. Foi devolvida toda aquela condição de saúde perfeita, de prosperidade, é um sacrifício completo, irmãos. Não faltou nada. Você está lá em Isaías 53, volta um pouquinho, lá em Isaías 53, 4, 5, vamos ler um pouco também, que diz assim, que no entanto suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus,
pela mão de Deus ferido e torturado. Lembra que Deus se agradou moer. E nós o julgamos ferido, porque nós não entendíamos. Hoje nós entendemos. E diz que ele carregou em seu corpo todas as nossas doenças. Todas, irmãos. Todas, não ficou nenhuma para trás. Todas são todas. Todas ele carregou no corpo dele. Portanto, quando você olha para a cruz de Cristo, quando tem alguma enfermidade no seu corpo, você pode olhar para a cruz e imaginar ela no corpo de Jesus e lançar sobre ele, porque já está lá, já está nele, e você vê nele aquilo, porque ele já carregou para que você não precise carregar. Está escrito no versículo 5, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Não seremos, fomos porque já foi feito. Fomos curados, somos curados em Cristo Jesus. Diz aqui que mediante as suas feridas. E que feridas foram essas? Foram todos os açoites que ele levou. O seu corpo foi moído, exigia esse preço e ele pagou intensamente. Você não precisa pagar. Você não precisa continuar com essa enfermidade no seu corpo. Lance sobre ele, porque é lá que está. Não importa qual seja. A palavra diz que Jesus Cristo nos deu o nome que está acima de todo nome. Não importa o nome que ela tenha, o nome de Jesus está maior e ele já carregou. O nome de Jesus é maior. Ele já carregou no corpo dele todas elas. Todas elas, meu irmão. Não importa o nome, não importa o grau que ela esteja. Ele já levou para que nós não precisássemos levar no nosso corpo. Não precisamos. O escrito de dívida foi paga e a sua Bíblia, a palavra de Deus, é o comprovante disso. Está escrito: pelas suas feridas fomos curados. Esse é o comprovante que eu e você temos. Aleluia. E essa é a nossa condição, é a nossa realidade hoje. O sacrifício de Jesus, ela nos tirou daquela condição de morte, de maldição. Não existe mais, ele nos deu vida, vida em abundante, livre de doenças. Lembra que lá que está escrito nos evangelhos, o diabo veio para roubar, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Colossenses 1:13 diz assim, que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue e o perdão, isto é, o perdão de todos os pecados. Eu quero enfatizar algo aqui. Eu quero enfatizar que naquele sacrifício de Jesus na cruz, ele foi completo. Você teve a remissão dos pecados. Você teve acesso ao trono da graça, o livre acesso de novo a Deus. O caminho está aberto. Você recebeu a salvação. Mas se eu pudesse dizer entre aspas, não foi só isso. Você recebeu a cura para o seu corpo no mesmo sacrifício. A provisão e tudo mais é o sozo de Deus, é completo, não faltou nada. E veja o que ele diz aqui em Colossenses, que por aquele sacrifício você recebeu o perdão de todos os pecados. Vamos ver um pouco isso, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas, é o último texto que nós vamos abrir. Lucas 5, a partir do versículo 18. Lucas 5, a partir do versículo 18. Vamos ver. Aqui o contexto é quando Jesus estava ensinando em um local, em uma casa, e a multidão era muito grande, ninguém conseguia entrar, porque cercaram a casa, tomaram todo aquele ambiente de pessoas, porque queriam ouvir Jesus e ver os sinais que ele iria fazer, que ele estava fazendo, curando pessoas, libertando pessoas. E chegou 4 amigos carregando um paralítico numa maca. Um amigo dele, eles não conseguiam entrar, então eles tiveram uma ideia. Eles subiram no telhado, abriram no telhado e baixaram aquele amigo dele na frente de Jesus. Vamos ver aqui.
Chegaram então os homens trazendo o paralítico numa maca e tentaram fazer entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstraram, Jesus declarou: Homem, os teus pecados estão perdoados. Mas veja só, vou dar uma paradinha aqui. Por que Jesus falou isso? Aquele homem, ele estava paralítico. As pessoas foram levar ele lá para que ele recebesse a cura e não o perdão dos pecados. E por que Jesus fala: Homem, os seus pecados estão perdoados? Sabe, parafraseando é como se tivesse: tá, tudo bem, mas eu quero andar. Eu quero ser curado. Vamos continuar lendo. No 21 fala assim: Diante disso os escribas e os fariseus começaram a cogitar: Quem é esse que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: Que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele se dirigiu ao paralítico e disse: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a sua maca e em qual estivera prostrado e correu para casa louvando e bendizendo a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no mesmo sacrifício onde você recebeu o perdão dos pecados, você recebeu a cura. Não é diferente. Então, quando você aceita, você faz a confissão e recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e suficiente Salvador da sua vida, a cura já é sua. Já está disponível para você, porque o sacrifício foi o mesmo. É uma obra completa, Deus não deixou nada para trás. Nós somos curados em Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício e o seu sangue vertido lá na cruz. O nome de Jesus está acima de todo nome, ele foi dado à igreja, a nós. Não existe nenhum nome, pode ser o nome que for, coronavírus, câncer, AIDS, o que for. O nome de Jesus está acima de todo nome e diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E sobre esse nome, debaixo desse nome, todos submeterão a ele. E nós somos colocados nessa condição, irmãos, curados em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus. A palavra diz que nós estamos entronizados, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, à destra de Deus, muito acima de todo principado, potestade, domínio e poder do mal. Nós estamos acima. É lá onde nós estamos. Nós somos colocados lá. Curados, devolvida aquela condição que foi perdida lá no Éden. Livre de maldição. Livre de toda a culpa. Aleluia. Para você, só que existe uma condição, irmão. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. A Bíblia fala que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como isso acontece? Lá em Romanos 10, 9 e 10, ele ensina, ele nos fala. Ele fala que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Diz que porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. O mesmo sacrifício, uma única condição. Então, se hoje você ainda não fez a sua confissão, se você não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e não tem Ele como seu Senhor e seu Salvador, eu te convido a fazer essa confissão comigo hoje, aí onde você está. Feche seus olhos e ore comigo, repita essas palavras. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e entendo que o Senhor pagou o preço para a minha justificação. E hoje eu decido entregar a minha vida a Ti. Eu o recebo e o aceito como meu Senhor e suficiente Salvador. E eu creio que o Senhor morreu para a minha justificação e ressuscitou dos mortos. E hoje eu estou em Ti e sou livre de toda maldição
e de toda a doença. Pelas suas pisaduras eu sou curado e recebo a minha cura, que o Senhor já pagou naquela cruz. Amém. Se você fez essa oração comigo, meu irmão, minha irmã, você recebeu a cura. Você recebeu todo o pacote da salvação. Ela já te pertence. Já é seu. Amém? Jesus, ele já te curou. Já está pago esse preço. É nele. Temos a plena redenção. Nele, como nós lemos. Aleluia. Glórias a Deus. Eu creio que você foi edificado por essa palavra, que ela alcançou o seu coração e de todos aqueles que estão ouvindo. Eu fui muito edificado, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos os primeiros que ouvimos aquilo que falamos. Então foi uma honra muito grande e eu agradeço pela atenção de vocês e continue firme, declarando essas verdades, prosperando todos os dias e desfrutando desse amor e dessa condição de uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Até breve.